Terminou nesta quarta-feira o evento que discutiu o novo Código de Processo Civil no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A iniciativa foi da Escola da Magistratura Capixaba em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, através do Programa de Pós-Graduação em Direito. Durante 2 dias, professores, magistrados, advogados e estudantes puderam debater de forma aberta as mudanças no Código de Processo Civil. O magistrado Bruno Silveira de Oliveira, professor da UFES, abordou as principais inovações relacionadas ao juiz e às partes no novo sistema processual. Caso o projeto seja aprovado com a redação com que ele saiu da Câmara dos Deputados, haverá inúmeras mudanças no tocante tanto ao incremento dos poderes do juiz, quanto no que concerne ao âmbito de participação, os poderes de participação conferidos às partes no processo. As partes poderão, por exemplo, desde que a causa verse sobre direitos disponíveis, direitos que admitam transação, as partes, sendo plenamente capazes, poderão criar verdadeiros negócios jurídicos processuais. O que isso significa em termos práticos? Elas poderão estabelecer em contrato aspectos do próprio procedimento, como, por exemplo, abdicando de antemão, antes de proporem a demanda, abdicando do direito de interpor determinado recurso. Isso é uma novidade que o projeto traz no sentido de tornar o procedimento mais flexível, mais adaptável às necessidades do caso concreto. Então há nesse sentido um aumento dos poderes de participação conferidos às partes. Quanto ao juiz, nós vamos comentar isso em seguida, houve sim um aumento dos deveres, poderes do juiz, os chamados poderes instrumentais do juiz, mas um aumento acompanhado também de maiores tentativas de controle legislativo do exercício desses poderes. É isso que a gente vai tentar, nos próximos minutos, abordar aqui nesse evento da EMS. Os recursos cíveis, muitas vezes vistos como vilões no curso de um processo, também sofreram alterações que foram apresentadas pela professora da PUC de São Paulo, Patrícia Miranda Pisol. Primeiro, o recurso ele é apontado mesmo como um dos vilões, no que tange à efetividade da prestação jurisdicional, a efetividade do processo. Eu nem acho que ele seja o grande vilão, acho que nós temos vários outros problemas de estrutura do judiciário, o número de juízes muitas vezes menor do que o necessário, de funcionários também, então acho que nós temos vários outros problemas, e então não acho que o grande vilão seja o recurso, mas sem dúvida ele pode, ou pelo menos o uso excessivo dos recursos pode atrasar a prestação jurisdicional, ou pelo menos atrasar o final do processo, como eu tinha explicado antes, muitas vezes até é possível colocar em prática uma decisão no momento em que dá um recurso pendente de julgamento. Então a gente tem situações em que é possível a chamada execução provisória da sentença ou do acordo, mas muitas vezes isso não é possível. Aliás, embora o projeto traga algumas alterações em relação ao sistema recursal, uma proposta que tinha sido feita no anteprojeto, quer dizer, uma proposta inicial acabou não vingando, que era da apelação sem efeito suspensivo, porque hoje o recurso de apelação, que é o recurso cabível contra a sentença, ele tem como regra duplo efeito, e tem efeito apenas devolutivo em algumas situações expressas em lei. E no anteprojeto havia essa previsão de que ele não teria mais o efeito suspensivo, que esse efeito poderia ser atribuído no caso concreto. Mas isso não prevaleceu, o projeto atual, na sua redação atual, prevê apelação com duplo efeito. Então acho até que foi um retrocesso, porque você poder executar provisoriamente é algo que torna, de fato, o processo mais efetivo. Embora haja um risco para aquele que ficou vencido, porque realmente aquela sentença que você vai colocar em prática, ela pode estar errada, mas talvez valesse a pena assumir esse risco em prol da efetividade, mas não foi essa a opção. Então, em relação a esse recurso de apelação, uma das alterações que a gente encontra no projeto em relação ao sistema atual é a ampliação do artigo 515, parágrafo 3º do nosso CPC.
Então, né, esse artigo trata do julgamento da causa madura pelo tribunal. Né? Então, quando, né, o processo é extinto e há um recurso de apelação, né, o tribunal, verificando que não havia aquele motivo de extinção e que a causa está pronta para imediato julgamento, ele pode, ao invés de cassar a sentença e mandar os autos de volta para que o juiz profira uma nova sentença, né, ele pode, né, já, né, julgar o mérito. E houve uma ampliação em relação a isso. Né? Então, além de ele poder fazer isso nos casos de extinção sem resolução do mérito, como está previsto no sistema atual, ele pode fazer, né, quando há uma violação ao princípio da congruência, né, quer dizer, quando o juiz julga extra ou citra petita, quando falta fundamentação. Né? E mais, hoje, né, no projeto não há mais a necessidade de outros requisitos além da causa madura. Né? Houve também, né, quer dizer, há também no projeto alteração em relação ao agravo, né, porque foi eliminado o agravo retido e o agravo de instrumento foi limitado a determinadas hipóteses expressas em lei. Com relação ao agravo retido, inicialmente ele tinha sido eliminado por completo. Né? Hoje, na verdade, a gente pode dizer que o recurso foi eliminado, mas se a parte quiser, nas razões ou contra-razões de apelação, impugnar alguma decisão que foi dada no curso do processo, ela terá que fazer antes, no momento oportuno, um protesto específico. Então, na verdade, ela tem que já indicar quais as decisões que ela, né, irá ou provavelmente irá questionar no recurso de apelação ou nas contra-razões de apelação. Isso foi bom, porque a eliminação simplesmente do agravo retido poderia causar até um prejuízo em termos de efetividade, porque não havendo preclusão e não tendo a parte que indicar as decisões que ela iria impugnar, isso poderia fazer com que na apelação se retomasse, né, muitas questões que foram debatidas e decididas durante o processo. Né? Então, a preclusão ela é importante para que o processo se desenvolva e até para que haja uma lealdade, uma cooperação das partes. Então, acho que a redação do projeto atual é melhor do que a do anteprojeto. Já em relação ao agravo de instrumento, o que a gente percebe é que, embora o projeto limite o seu cabimento, as hipóteses são tantas que, na verdade, não houve uma alteração significativa em relação ao sistema atual. Na verdade, se a gente pegar os casos que estão lá no projeto, né, de cabimento do agravo de instrumento, são exatamente casos em que hoje também caberia agravo de instrumento. Né? Então, não dá para dizer que tenha havido efetivamente uma limitação. Depois também foi eliminado o recurso de embargos infringentes, que é o recurso que cabe contra acórdão não unânime proferido em apelação ou em ação rescisória. Esse recurso ele tem por finalidade tentar fazer com que o voto que ficou vencido prevaleça sobre o voto vencedor, ou seja, tentar inverter o julgamento, nesse caso de falta de unanimidade. O recurso foi eliminado porque se pretendia diminuir o número de recursos, né? Mas na redação atual, né, do projeto, né, que está diferente do anteprojeto, há a possibilidade de se obter esse mesmo resultado, que seria a inversão do julgamento, sem o recurso. Porque ao próprio tribunal, verificando que o resultado não foi unânime, ele submete, né, aquela questão a uma nova análise. Isso pode ser feito até na mesma sessão, se já houver outros julgadores ali diferentes, né, que possam participar. Então, acho que foi uma mudança positiva, né, porque se elimina os embargos infringentes, mas de todo modo permite, né, que haja essa nova análise no caso da falta de unanimidade, né, porque isso pode gerar uma segurança maior, né, a gente vê que muitas vezes dentro dos órgãos colegiados há de fato, né, uma divergência, então parece que dá mais segurança e mais estabilidade, né, se essa divergência puder ser eliminada. E também houve algumas alterações em relação aos embargos de declaração, né, e algumas alterações também interessantes, né, então até pontos que hoje, né, a gente até defende como possíveis, mas algo que não está previsto na lei e que agora, né, se aprovado o projeto, estará, né, como o contraditório no caso de embargos com efeitos infringentes, né, no caso dos embargos com finalidade de pré-questionamento, ainda que eles não sejam
admitidos ou que sejam rejeitados, considera-se já pré-questionada a matéria para o especial ou para o extraordinário, né? Então houve algumas alterações também, né, em relação aos embargos de declaração que parecem interessantes. E quem levantou as inovações nos procedimentos especiais foi o professor da UFES, Rodrigo Reis Mazei. A gente tem uma quantidade muito grande de inovações e, se for analisado de uma forma pontual, tem exclusão da uso capião, tem alguns procedimentos especiais que eram do Código 39, ligados ao direito marítimo, processual marítimo, que foram trazidos, ação de dissolução parcial de sociedade. Mas o mais importante, que eu acho que a ideia, é a questão de uma conexão que houve dos procedimentos especiais com o direito material. Eu acho que esse é o ponto mais relevante e que vai ser talvez o que eu vou tentar colocar aqui na minha fala aqui no evento. Para o diretor da Escola da Magistratura, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, apesar de o novo Código de Processo Civil já ser considerado uma realidade no ordenamento jurídico, alguns assuntos merecem aprofundamento. Eu acho que esse é um dos momentos mais propícios para nós abordarmos a modificação da legislação processual. Com um código que agora retornou para o Senado, e o Senado tem trabalhado de forma incessante para que nós possamos tê-lo o mais rápido possível, já examinando as alterações sugeridas e efetuadas pela Câmara dos Deputados, nós temos a possibilidade de discutir o projeto originário e também as sugestões encaminhadas pela Câmara dos Deputados. E nisso, porque há até uma expectativa de que esse código seja até mesmo editado de forma mais rápida possível, votado e aprovado de forma mais rápida possível. Há até uma expectativa de que isso ocorra esse ano. Se não acontecer ainda esse ano, no início do ano que vem, nós temos a possibilidade de termos um novo Código de Processo Civil. Nós temos aqui um público bastante variado. Temos inúmeros juízes, promotores, advogados, estudantes, porque nós estamos lidando com a nova legislação processual. E ainda que o direito material seja mais importante do que o direito processual, é através dos instrumentos que a ordem jurídica coloca à disposição das partes e dos operadores do direito que nós vamos conseguir concretizar o direito material. Então, o direito material é sim mais importante, mas nós precisamos garantir os instrumentos de realização do direito material.